Bom dia a todos. A partir desse momento, estamos gravando a nossa live. Eu solicito a todos que coloquem o nome na lista de presença. Aqueles que caíram, gente, houve um probleminha de conexão, caiu. Já colocou o nome na lista? Fique tranquilo, que aí eu computo a partir daqui, beleza? Então, coloquem o nome, número, nome série. Número nesse momento não faz necessário. Coloca o nome série na chamada, para que assim que terminar a nossa live eu possa lançar a presença de vocês. Lembrando que como sempre, vocês já estão acostumados, com exceção daqueles que chegaram agora, que nesse momento, à distância, que nós estamos no ensino híbrido, nós temos dois momentos. A live, que computa duas presenças, e o formulário, que computa mais duas. Então, quem está presente e responde o formulário, fica com as 4 presenças. Aqueles que participam de um dos acontecimentos, seja da live ou seja do formulário, fica com 2 presenças. Então, se alguém aparecer com falta, fiquem sabendo que é por esse motivo. Então, são 2 presenças na live, corresponde a 2 aulas, e 2 aulas correspondentes ao formulário. Então, é assim que será computado a presença de vocês. Participação no formulário, aí vai por questões de acerto. Tem gente reclamando, teve algumas pessoas que ficaram com nota vermelha parcialmente e mandaram mensagem querendo saber por quê. Aí eu vou dar a resposta que eu dei para a nossa diretora Sandra. Só existe 2 momentos, 2 formas de ficar com nota vermelha. Primeiro, não participando, não fazendo, e segundo, fazendo de qualquer jeito. Então, vocês receberam o feedback da aula anterior com o número de acerto que vocês fizeram. Então, com exceção da dissertativa, que a questão dissertativa, para quem é novo, a questão dissertativa ela é computada posteriormente, validada depois, porque o formulário ele não computa questão dissertativa como certa. Então, todo mundo que fez a dissertativa, ela aparece como errada, aparece com xizinho. Logo embaixo vem o feedback, o que eu esperava da resposta de vocês. Se essa resposta está coerente com o meu feedback, você já fique tranquilo que assim que o professor fizer a correção, eu conserto a questão do certo ali. Na hora da nota, eu computo a questão dissertativa. Ari, mas eu coloquei com outras palavras, eu falei de outra forma. Fique tranquilo. Se você respondeu coerente, fica tranquilo que eu vou colocar como certo. Não tem nada a ver com feedback. Aí eu vou avaliar se está dentro do contexto ou se não está dentro do contexto do que nós estamos falando. Muita gente não se dá o trabalho de acompanhar os slides, de assistir a aula. Alguns têm dificuldade. Eu entendo que quem não tem internet para participar da live também não vai ter internet para assistir uma live de 1 hora e pouca. Eu compreendo, mas quem acompanha os slides e o texto que eu mando lá no formulário, coloca um textinho em qual foi embasado a aula. Inclusive, eu estou com um texto aqui. Eu estou com um texto no qual eu baseei os meus slides, qual eu baseei a aula. Depois, eu vou montar as questões em cima desse texto. Esse texto vai estar disponível para vocês também dentro da aula, do slide. Poxa, professor, eu não consigo assistir a aula, mas eu li o texto e li os slides, com certeza vocês vão conseguir responder. Eu aconselho sempre vocês buscar responder de acordo com a aula. Mas eu fiz uma pesquisa extra. Gente, história, você vai ter diversas vertentes. Então, dependendo de quem você pegar, de quem você pegou o vídeo, de quem você pegou a explicação, não está de acordo com aquilo que o professor pediu. Então, assim, eu elaborei uma aula dentro de uma perspectiva. Eu espero a resposta dentro dessa perspectiva que eu elaborei a aula. Mas tem um vidinho mais rápido lá na internet, eu vou assistir esse vídeo e responder de acordo com esse vídeo. Se esse vídeo não vier de encontro com minha aula, acaba que a resposta pode não ser a resposta esperada. Então, procurem, dentro do possível, responder
com o subsídio que eu te dou, seja ele o subsídio da aula em si, os slides ou um texto que eu ponha dentro do formulário. É mais seguro para vocês, beleza? Então, eu aconselho sempre que possível, respondam de acordo com o subsídio que o professor mandar. É mais fácil para vocês garantir o acerto. Caso contrário, na dúvida, mande mensagem que eu respondo. Agradeço desde já a paciência de todos e vamos à aula. Então, o nosso tema da nossa aula, nós temos a aula 7 e 8, tema revolução. Eu vou apresentar aqui, opa, não coloquei para apresentar, somente. Pronto. Minha tela aparece para vocês? Sim, professor. Beleza, valeu. A partir de agora, vocês que acompanham aí sempre me ajudam no chat. Se tiver alguma questão, alguma pergunta lá no chat, vocês transmitam para o microfone para mim, porque quando eu estiver fazendo a apresentação, eu acabo não acompanhando o chat. Se alguém pedir para participar da aula, também peço a vocês que me dêem um toque, porque às vezes eu acabo não visualizando aqueles que querem participar. Então, nossa aula de hoje é a aula sobre a Revolução Russa, aula 7 e 8. Os objetivos que, após essa aula, os educandos sejam aptos a posicionar criticamente sobre os processos de transformações políticas, econômicas e sociais, interpretar realidades históricas e sociais a partir do conhecimento sobre a economia e as práticas sociais, culturais, e posicionar criticamente sobre o processo de transformações políticas, econômicas e sociais, reconhecer as alternativas de intervenções em conflitos sociais, crises institucionais, que respeitem valores humanos, diversidade sociocultural. Quando nós estamos falando principalmente aí das revoluções... Professor, para mim não está aparecendo. Vamos lá. Para vocês aí, está aparecendo a imagem, não? Não. Para mim não, professor. Para ninguém está aparecendo? Não. Opa, vamos ver o que aconteceu. Espera aí. Vamos lá. Apresentar a tela inteira. Compartilhar. Me compartilhou sua tela. Tá. Ok. E agora? Agora foi. Tá. Continua aparecendo para vocês? Sim. Beleza. Gente, na aula anterior, a única questão dissertativa era essa. Tinha uma imagem aqui do assassinato do príncipe Ferdinando e eu perguntava, a partir dessa imagem, estabeleça a relação presente entre o assassinato de Francisco Ferdinando e o começo da Primeira Guerra Mundial. Aí eu coloquei como possível resposta. Apesar de não ser o motivo que explique a deflagração da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando é o evento responsável pela intervenção das alianças militares, já afirmada antes do conflito, inicialmente a declaração de guerra da Rússia contra o Império Austro-Húngaro foi o primeiro passo para as outras potências europeias envolver-se no confronto. Então, quando nós falamos do assassinato do príncipe Ferdinando, ele foi o estopim, ou seja, ele foi a faísca que precisava para explodir todo o penhol de pólvora que estava a Europa naquele contexto. Ele é o motivo? Não, ele não é o motivo. Ele é o estopim, ele é a desculpa que precisava para deflagrar essa guerra. Então, se vocês colocaram dentro desse contexto, se vocês colocaram que foi a desculpa utilizada, que foi o estopim, que foi o marco inicial da guerra, está dentro desse contexto, é a resposta correta. Apesar de não ter sido o motivo que justifique, ele foi a justificativa, digamos assim, para a deflagração
da Primeira Grande Guerra. Dentro do contexto que nós estávamos estudando, nós vimos que a Rússia estava inicialmente na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Inglaterra, ao lado da França, ao lado dos Estados Unidos, e que no finalzinho de 1917, a Rússia vai sair da Primeira Guerra Mundial para tratar das suas feridas, para tratar dos seus problemas internos. Então, a Rússia ela participa do início da Primeira Guerra Mundial, depois a Rússia vai se retirar da Primeira Guerra Mundial, porque ela vai estar passando, nesse contexto, por uma revolução, por um conflito interno que é conhecido como a Revolução Russa. E esse é o tema que nós vamos estudar agora. Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa de 1917, falo de 1917 porque a Rússia ela passa por outros processos revolucionários anterior, tentativa de revoluções que não deram certo, e a de 1917 vai ser a que vai ter a maior importância na sua história, no contexto histórico que nós estamos estudando. Então, a Revolução de 1917 foi 2 levantes populares, o primeiro ocorrido em fevereiro, contra o governo do czar Nicolau II, e o segundo em outubro. Então, nós tivemos um processo revolucionário em 2 fases. Então, em fevereiro de 1917, os revolucionários aboliram a monarquia e, na Revolução de Outubro, começam a implantar o regime de governo baseado nas ideias socialistas, nas ideias marxistas, se assim preferirem. Então, em fevereiro, acontece a Revolução, mas a Revolução não vai seguir o caminho que a maioria da população esperava, e aí, em outubro, eles vão ter... Na primeira revolução, na Revolução de 1917, de fevereiro, ela é uma revolução mais branda, é uma revolução mais mediante a protesto, uma revolução, de certa forma, pacífica. Já a Revolução de outubro, ela já vai ser uma revolução violenta, uma revolução onde há um conflito muito grande, com centenas ou milhares de mortes. Então, o lema do Partido Bolchevique, o lema da Revolução Russa, nós vamos ver que após a Revolução de 1917, de fevereiro de 1917, o partido vai se dividir em 2, os partidos revolucionários vão se dividir em 2, bolcheviques e mencheviques, e o lema dos bolcheviques é paz, pão e terra. Paz representava a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, a população russa não estava contente com a Primeira Guerra Mundial, com a participação da Primeira Guerra Mundial. E aí tem vários motivos. Entre os motivos, a Rússia não estava preparada para a guerra. A Rússia era um país agrário, um país dentro de uma Europa atrasada. A Rússia vai ser um dos últimos países da Europa a tentar se modernizar. Eles ainda viviam muito da forma lá atrás de uma forma de feudalismo, digamos assim, onde a monarquia tinha todos os privilégios e a população sofria, principalmente a população mais pobre, mas também a burguesia estava descontente. Com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia passava já por grandes dificuldades, vai continuar nessa dificuldade e aumentando ainda, porque os recursos que já eram pouco, eram tudo destinado para a guerra. O exército russo era muito mal preparado, não estava preparado para a guerra, então ele sofre diversas derrotas na Primeira Guerra Mundial. Então, nós conhecemos a Rússia vencedora, a Rússia estrategista, mas na Primeira Guerra Mundial, o exército russo era muito despreparado. Eles tinham um número grande de soldados, mas não tinha preparo e nem muito menos armas. A Rússia era
como eu já falei anteriormente, basicamente um país agrário que não estava preparado para esses conflitos, vão perder, muitos dos soldados vão morrer nesses conflitos, e toda a comida, todo o pão era confiscado e mandado para os campos de batalha, para abastecer o exército. Então, quando os bolcheviques chegam ao poder, a primeira coisa que eles querem, olha, o nosso lema é paz, pão e terra. Paz, sair da guerra. Pão, resolução dos problemas da fome do país. Então, não dá para a gente ficar numa guerra com o país todo passando fome. E terra, atender a demanda da população que vivia no campo sem acesso à terra. Então, a população vivia basicamente no campo e a terra pertencia aos nobres. Então, havia ali esse lema, essa luta, esse anseio por uma reforma agrária, por uma divisão de terra e todo o poder aos soviéticos. Então, os soviéticos, que eram os revolucionários, então todo o poder viesse para a mão do povo. Esse era o lema. O contexto histórico ali da população, da situação da Rússia, tinha uma população de cerca de 128 milhões de pessoas, alguns vão dizer que chega a 140 e poucos milhões de pessoas, mas 93,4 milhões viviam na Rússia. 45% da população era de etnias Rússia e europeia. Havia, dentro do contexto russo, um grupo diverso de etnias. É um país, territorialmente ainda, imenso, mas com sérios conflitos étnicos, certa disputa, que aí nós vimos dentro da própria Primeira Guerra Mundial, que dentro dessas questões dos conflitos estava o desentendimento étnico, povos diferentes dentro do mesmo território, com ideias diferentes, que gerava conflitos constantes, conflitos diversos. Filho, desculpa, gente, mas meu cachorro resolveu fazer um show agora na hora da aula. Só um minutinho. Pedro Henrique, vê isso aí para mim, por gentileza. Só um minutinho, pessoal. Eu fazer um show de uivo durante a live. Desculpa aí. Então, o contexto histórico ali da Revolução Russa. O governo dos czares, czar era um título de nobreza russo. Seria como se fosse um imperador, um rei. Então, um regime autocrático, centralizado na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural. Então, o czar ali era um nobre, um governo totalitário, um governo autocrático centralizado na mão do czar, e a sociedade essencialmente agrícola. 80% dos camponeses, a produção era insuficiente para atender a população, havia pobreza, fome, analfabetismo de 90% dos camponeses eram analfabetos. Então, veja o barril de pólvora que era a Rússia, dentro desse contexto. Uma sociedade atrasadíssima. A agricultura russa era rudimentar, ainda estava lá no passado da Idade Média, usando arados movido animal. Era uma coisa bem rudimentar. Não produzia o suficiente para manter a população. Essa população vivia no campo e analfabeta, não tinha acesso à educação. O czar governava com apoio da nobreza rural, que era semelhante, no caso da Europa, ali, os senhores feudal, proprietário de terras. De lá vinha os oficiais do exército e principalmente os dirigentes da igreja. Então, a hierarquia russa estava dentro da nobreza.
Os principais czares, vai começar com Alexandre II, ele implementa importante reforma destacando a abolição da escravidão, foi assassinado por um revolucionário à vontade do povo. Em 1867, esse é aquele que vai vender o Alasca para os Estados Unidos. Então, ele é aquele cara que vende o território do Alasca porque imaginava que o Alasca era só um pedaço de gelo. O czar Alexandre vai governar de 881 a 894, reinou durante a Revolução Industrial Russa, combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais, morreu de mortes naturais em 1894. Esse é o último czar da Rússia, Nicolau II. Ele vai ter investimento na indústria, concentrando os centros urbanos populosos. Durante o seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrático, inspirado no marxismo. Esse Partido Operário Social Democrata é o que vai depois ser dividido em bolcheviques e mocheviques, devido à divergência ali nos seus líderes partidários. Então, operariados com salários miseráveis, jornada de 12 horas diárias de trabalho. Então, a economia russa entra em derrocada devido à guerra russo-japonesa e a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, esse vai ter um confronto antes da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1900 e alguma coisa, ele vai ter um confronto com o Japão, disputando ali a Coreia e a Manchúria, territórios que, após a derrota da Rússia, passa a ser dominado pelo Japão. Então, ele vai enfraquecer o seu governo durante a guerra russo-japonesa, sendo derrotado, o Japão vai derrotar o exército russo, e depois, com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, mais uma dor de cabeça, porque a população ali vai ficar, os homens vão para a guerra, e a população que fica para cuidar da produção não dava conta de alimentar toda a população russa. Aí vem o Partido Operário Social Democrático, POSDR, fundado em 1898, tinha um programa marxista, ou seja, a ideia do comunismo, de levar a Rússia ao comunismo, violentamente perseguida pelo czar, membros mais conhecidos como Lenin, Trotsky, foge da perseguição, o principal, por divergência das ações do partido, divide-se em dois grupos, bolcheviques e mocheviques. Mencheviques, que significa minoria, defendia as alianças políticas. Então, eles queriam uma revolução, mas uma revolução mais branda, com alianças políticas entre os revolucionários, a burguesia e o pessoal da nobreza, fazendo ali alianças que fizessem as reformas de base, mas sem uma mudança estrutural, sem divisão de terra, sem toda esses direitos que os bolcheviques defendiam. Bolcheviques, que diziam maioria, defendiam a revolução imediata. Ele queria, olha, tem essa de uma revolução de aliança, uma revolução gradativa. Os bolcheviques, não, nós queremos uma revolução pronta. O principal líder dos bolcheviques é Lenin. O Lenin vai ser o principal líder ali da revolução. Dentro desse contexto que eu falei, a guerra russa contra o Japão, disputa da Coreia e Manchúria, os russos são derrotados e perdem o território influenciados e dividem-se ali o território da Manchúria e da Coreia. A derrota agrava a insatisfação popular, várias revoltas entre os tripulantes dos encouraçados, os navios russos, começam ali fazer alguns motins. Surgem os primeiros soviéticos, conselhos de operário. As revoltas foram sufocadas e os soviéticos foram dissolvidos. Então, em 1905, aí vai ter um dos eventos principais para a derrocada do czar Nicolau II. A população insatisfeita com tudo que está acontecendo, principalmente com a guerra russo-japonesa, eles vão fazer um protesto pacífico
em direção ao Palácio de Inverno do czar. Milhares de pessoas vão fazer esse protesto, vão se dirigir ao palácio, mas de forma pacífica. Aí tem duas vertentes. Alguns historiadores vão dizer que o próprio Nicolau II vai mandar repreender firmemente os revoltosos e vai matar milhares de pessoas desarmadas. Outros vão dizer que o czar nem estava nesse dia dentro do palácio e que a guarda real, quando vê a população, se assusta e reage violentamente, então, e matando centenas de pessoas. A verdade é que isso vai causar, sendo com a ordem dele ou sem a ordem dele, vai causar a derrocada do Nicolau II. E aí vemos a Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial. A Rússia não estava preparada para a guerra, não havia suprimento suficiente, alimento, armas e roupa, o exército estava mal organizado, os soldados não sabiam a razão de estarem lutando. Em 1915, Nicolau II assume pessoalmente o comando das tropas russas e o exército russo perdeu a confiança no czar depois de uma série de derrotas. Então, o czar vai dar uma de general e vai para frente do exército, mas depois de diversas derrotas, o próprio exército vai perder a confiança no Nicolau. E os ministros exerceram uma má liderança e organização, então Nicolau sai para a frente de batalha e deixa os ministros ali governando. Não vão tomar boas decisões e o governador passou ali, juntamente com a guerra, se tornou-se impopular. Então a guerra os russos não queriam estar na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, aí vem outubro ou fevereiro, quando foi que aconteceu a Revolução de fato? Então, como eu falei, em fevereiro nós damos um passo para a Revolução, mas aí é uma revolução branda, o seu líder resolve manter a Rússia na guerra, isso vai fazer com que a população se revolte. Aí, em 1917, Lenin vai liderar um levante armado contra o governo provisório e assume o controle da Rússia para tornar um país comunista. Em outubro, de fato, a Revolução acontece. Lenin vai vencer a guerra de 1918 a 1921, o Exército Vermelho liderado por Trotsky. Então, a Rússia, durante esse período de 4 anos, ela vai passar por uma guerra civil, uma luta armada, onde vai ter o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Branco, liderado pelos bolcheviques, que eram o partido que não queria uma revolução de fato, que queria uma revolução mais branda, e o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, que era um dos aliados de Lenin e praticamente um possível sucessor de Lenin após a sua morte, mas depois nós vamos ver que as coisas vão mudar e Trotsky vai ser destituído do Partido Comunista. Mas a execução do czar Nicolau II em 1918. Então, de 1918 a 1921, Lenin vai assumir. Quando ele assume, poxa, essa história de só destituir o czar é um tiro no pé, porque a qualquer momento pode restaurar a monarquia na Rússia. Então, eles vão invadir o palácio onde o czar estava, de certa forma, preso, né? Estava em prisão domiciliar, digamos assim. Os revoltosos vão invadir o palácio, vão matar o czar, toda a sua família e alguns apoiadores que estavam junto, e aí passa a seguir o caminho do comunismo na Rússia. A adoção do comunismo de guerra de 1918 a 1921. Economia sob total controle do governo. Então, o governo vai começar ali tomar conta de forma geral da economia, de todas as formas.
proibição de toda oposição política, unificação do sindicato sob o Partido Comunista. Uma das características uma das características de todas as revoluções comunistas que tiveram é o combate a qualquer tipo de oposição. Então, não se permitia nenhum tipo de oposição. Ou você é conosco ou é contra nós. Ou você é um aliado do partido ou você é um inimigo do partido. Então, a adoção do plano econômico, que é a Rússia vai, nesse momento, eles chamam dois passos para trás, um passo para trás para dar dois para frente, alguma coisa do gênero. Então, ele vai adotar um plano econômico que permite pequenas empresas, que vai permitir uma economia, uma certa liberdade na economia, para tentar levantar a Rússia, que estava totalmente a frangalhos. Então, olha, a intenção é dominar, tornar a Rússia comunista, mas nós temos de ir a passos lentos, porque a situação econômica do país não permite uma intervenção geral. O centralismo revolucionário por meio do Partido Bolchevique, 600 mil membros altamente disciplinado. Então, um único partido. A revolução não permite ideias contrárias. E até mesmo aqueles que são dentro do partido, mas que não concordam 100% conosco, vão acabar sendo perseguidos. Então, as fases da Revolução, em 1917, março a novembro de 1917, que é a chamada Revolução Branca. Tirou o czar do poder, instalou o governo provisório, reduziu a jornada de 12 para 8 horas, anistiou presos políticos, permitindo que os exilados voltassem, garantiu liberdades fundamentais do cidadão e manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, que é o que vai descontentar totalmente a população. Revolução Vermelha, que aí vai de novembro, a partir de novembro, ali, outubro, vai começar a Revolução Vermelha. Os bolcheviques tomam o poder em 7 de novembro de 1917, governo dos conselhos dos comissários do povo liderado por Lenin, ele vai firmar a paz com a Alemanha e sair da guerra. Lembra lá que a política da não agressão, que começa a Segunda Guerra com a política de não agressão, o acordo de Lenin com a Alemanha. Então, ele não me ataca que eu não te ataco, e aí ele se retira da guerra. Confiscou as propriedades privadas, estatizou a estatização da economia e a nacionalização das empresas. O período da guerra, que vai de 1918 a 1920, que aí nós vamos ter o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, comandado ali por Lenin, e o Exército Branco, que era dos que não concordavam com a Revolução da forma que estava indo. O Exército Branco vai receber apoio dos países europeus, Inglaterra, França, os países que estavam na Primeira Guerra Mundial vão tentar conter a Revolução na Rússia, mas o Exército Vermelho vai sair vencedor. As forças políticas monarcas montam uma contra-revolução, são apoiados por países como Inglaterra, França e Japão. O Exército Vermelho, liderado por Trotsky, venceu e o Partido Comunista afirmou a posição no governo. Países ocidentais procuraram isolar a Rússia. Então, eles tentaram fazer com a Rússia o mesmo que fizeram estão fazendo hoje com Cuba. Mas Rússia, eles tinham poder, força e grandes territórios, fez com que não desse certo esse isolamento que eles tentaram. NEP, nova política econômica. Após a Guerra Civil, a economia russa estava à ruína. Lenin estabelece a nova política econômica, o NEP, em 1921, devolve as pequenas indústrias aos seus proprietários, camponeses podiam vender seus excedentes no mercado, o governo continuava a controlar a finança, a indústria e o transporte. Comerciantes podiam comprar e vender livremente. No geral, foi um sucesso, mas tinha opositores que viam como uma traição ao comunismo e volta ao antigo sistema. Então, Lenin, ele
dá uma recuada no comunismo, ele dá um passinho para trás para posteriormente dar um pulo para frente. Quando Lenin morre, em 1924, tinha obtido sucesso em estabelecer uma ditadura comunista na Rússia. A Rússia tornou-se uma república socialista em 1923, então aí a Rússia deixa de ser Rússia e passa a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1923. Lenin não deixou claro quem seria seu sucessor, e aí entra outro conflito dentro da Rússia. Quem seria o sucessor de Lenin? Os mais próximos ali de Lenin eram Trotsky. Defendia a revolução permanente, simultânea em escala internacional. Então, o Trotsky vai dizer o seguinte, olha, só é possível um país comunista com um mundo comunista. Não é possível você manter um país comunista em um mundo capitalista. Então, na ideia de Trotsky, você tinha que levar o comunismo para o mundo. Então, ele vai tentar apoiar outras nações, outros países, para se tornar comunista. Stalin já defendia que o socialismo era em um só país. A revolução deveria ser consolidada primeiro na União Soviética, para posteriormente levar para outros países. E esse conflito vai levar aí uma disputa, mas Stalin vence. Ele venceu, e dentro do seu governo, gente, governo como Stalin governou a Rússia de 27 a 1953. Stalinismo foi um regime totalitário de caráter comunista ocorrido na União Soviética de 1927 a 1953, durante o governo do ditador Joseph Stalin. O governo stalinista promoveu a coletivização da terra, industrializou a Rússia, até transformá-la na segunda potência industrial do mundo. Então, Stalin vai levar a Rússia à segunda potência mundial, que é que nós vamos ver depois na Guerra Fria. Igualmente perseguiu seus adversários políticos, instalou a censura e a vigilância restrita da população. Então, Stalin vai governar a Rússia com mão de ferro. Ele vai ter um governo realmente totalitário. Aí, por isso que alguns vão dizer que Stalin não chegava a ser nem um comunista, nem um socialista. Ele era stalinista. As ideias dele estavam fora de qualquer contexto e não batia diretamente com as ideias de Marx. Então, Stalin ele leva a Revolução Russa para outros caminhos. Por isso, aí vai ter críticas, quando nós falamos de capitalismo e socialismo, e aí a maioria dos historiadores vão concordar que, na verdade, a ideia de comunismo, como Marx pensou, ele nunca foi tentado, na verdade. Não é que o comunismo deu certo ou deu errado, não deu certo, não daria certo, tal. Ele vai dizer o seguinte, na verdade, ele nem foi tentado, porque todas as tentativas de levar de implementar uma ditadura comunista acabou, de certa forma, sendo frustrada pelos seus próprios idealizadores, seja eles o governante, seja eles por questões pessoais do líder dos partidos, ou por questões de pressão do próprio capitalismo, que não permitiu que isso desse certo. Então, ele vai pôr fim ao NEP para implementar uma série de planos quinquenais. Então, ele vai trocar, ele fala, não, agora é comunismo de fato. Nada de vender excedente, nada de pequenas empresas, agora é tudo estatal. Impondo tremendo sacrifício à sociedade, fracasso era visto como traição. Desenvolveu a indústria pesada, mecanizada, a agricultura, desenvolvendo o ensino obrigatório e gratuito. Então, mas aí, só foi coisa ruim? Não. Hein? Ele vai levar a Rússia de um país decadente a uma potência. Ele vai levar o ensino obrigatório para todo o povo russo, que 80% era analfabeto. Usando a sua alta posição como secretário-geral do partido para remover
e relocar os seus oponentes, conquistando popularidade do partido, por querer centrar esforço para tornar a Rússia um Estado moderno e poderoso, impondo a política de depuração, que é uma certa depuração, purificação, sei lá como nós poderíamos chamar, onde milhares foram presos, torturados, condenados a trabalho forçado ou executado. Então, o governo stalinista, ele foi, olha, alguns vão comparar um governo pior do que o próprio governo de Hitler. Essa é a grande verdade. Ele vai perseguir milhares de pessoas dentro do próprio partido. Um dos seus aliado, que era o Trotsky, ele vai ser expulso do país, ele vai se recusar, ele não concorda com as ideias de Stalin, ele vai se recusar, vai fugir para o México, depois vai começar a fazer alguns discursos contra o governo stalinista e vai ser executado a mando do próprio Stalin fora do seu país. Você vê como ele era um cara que não aceitava oposição. E aí vai ter centenas de milhares de mortos, ele vai cometer genocídios de populações inteiras em nome de uma causa. Então, em nome da causa do socialismo, Stalin fez grandes coisas, grandes tragédias. Aí vai ter alguns que vão defender, outros que vão condenar, mas verdade é que todo governo totalitário tem os seus problemas, gente. Seja ele de esquerda, seja ele de direita. Quando você se torna um ditador, quando você não aceita o contrário, é certo que a catástrofe está instalada. Então, dentro do governo stalinista, ele vai criar algumas ideias para fortalecer o partido. O realismo socialista foi um estilo artístico imposto ao qual todos os meios de comunicação, literatura, arte, música, teatro, foram submetidos, visando apresentar um povo à realidade soviética como perfeita. Então, ele vai usar todos os meios para mostrar o quanto o partido era bom para a população. Então, ele vai criar todos os meios artísticos ou de mídia para mostrar essa parte de superioridade. Propaganda socialista focada na mulher. Então, ele leva a propaganda mostra trabalhadora, confiante, não há dúvida sobre a capacidade, vontade de comprometer-se com a revolução. Então, ele eleva a importância da mulher para a causa comunista. E aí eu deixo como alguns filmes sugeridos para aqueles que gostam de assistir alguns filmes sobre guerras: Encouraçados, Reds e Dr. Zhivago, acho que é isso assim que se pronuncia, que vão tratar da Revolução Russa. Então, o Encouraçado é a temática da Revolução Social e a pré-revolução. Reds, propaganda de ideais comunistas após a Revolução de Outubro de 1917, e Zhivago, não sei se assim se pronuncia, temática revisão da Revolução Russa aos olhos de um médico russo que viveu no período do evento. Em resumo, a Revolução Russa foram 2 levantes populares ocorridos em fevereiro e outubro. No entanto, a agitação social vinha de longe, desde 1905. Manifestantes pediram ao czar Nicolau II melhoria de condição de vida, mas foram rechaçados à bala. Como consequência, o monarca procurou modernizar o país e a eleição para um parlamento, ou Duma. Duma seria uma espécie de parlamento, uma constituição. Com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a situação só piorou, vários soldados desertaram, oficiais passaram a conspirar contra o czar, e esse foi deposto em fevereiro de 1917. Embora tenha abolido a monarquia, muitos revolucionários achavam que não era o suficiente. Assim, um novo golpe dado
desta vez pelos bolcheviques, camponeses que instituíam um regime mais próximo ao socialismo, através da Revolução de Outubro. A conclusão da Revolução em si, em 1922, foi estabelecida a União da República Socialista Soviética, sob liderança de Lenin. Após a sua morte, em 1924, iniciou uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país. Em 1940, foi morto na cidade do México por um assassino a serviço do Stalin. Sob seu governo, a União da República Socialista Soviética conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por crescimento econômico vertiginoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos e Reino Unido. Após o conflito, seria alcançada a condição de segunda potência mundial. Da minha parte é isso, e vamos para as intervenções. Dúvidas, reclamações ou lamúria? Deixa eu parar a apresentação. Professor, Pode falar. essa disputa pela liderança entre Trotsky e Lenin, ela foi decidida através de como? Através do voto da população ou por sabotagem um do outro? No caso, não é Trotsky e Lenin, é Trotsky e Stalin, após a morte de Lenin. Trotsky é um aliado do Lenin, vai ser o comandante do Exército Vermelho durante a Revolução. Aí, após a morte de Lenin, aí é que vai ter uma disputa entre os líderes do partido, onde o Stalin sai vencedor, mas é uma disputa política dentro da alta cúpula do partido. Respondi? Respondi. Entendeu, professor? Ok. Mais alguma dúvida? Professor, Lenin é o único que vai ficar é o último que vai ficar no poder da Revolução Russa? Não, Stalin. Lenin é o primeiro. Isso, Stalin vai ser. Isso, Lenin vai ser o grande líder da Revolução, juntamente com Trotsky e Stalin. Aí, após a morte de Lenin, aí há uma disputa pela liderança, no qual Stalin sai vencedor e o Stalin vai governar a Rússia aí durante toda a União Soviética, durante todo o período socialista, até a queda. Professor, o Stalin, ele fazia parte dos mencheviques? Oi? Dos bolcheviques. Bolcheviques. E Os o Lenin? bolcheviques, eles são derrotados, ambos são dos bolcheviques. Os bolcheviques são derrotados após a Revolução de 1900 de fevereiro. Então, em fevereiro, os bolcheviques vão permanecer no poder por um pequeno período, de fevereiro a novembro, quando eles são derrotados numa revolução, na segunda parte da revolução, pelos bolcheviques, que é a maioria do Partido Socialista. Então, eles começam como um partido só, depois se divide em dois, e depois fica apenas um único partido durante a revolução. Professor, tá me ouvindo? Pode falar. Os bolcheviques, eles tiveram a fundação na Bélgica, eles não tiveram nem na Rússia. O início dos operários foi na Bélgica mesmo. Isso, mesmo porque o próprio Lenin e Trotsky, eles vão ser expulsos da Rússia, né? Eles vão fugir da Rússia porque vai ter a perseguição pelo czar, e aí eles só retornam após a Revolução de 1917. Mais alguma dúvida, galera? Professor, os bolcheviques, eles queriam a revolução pronta, né? Não entendi. O bolchevique, ele queria uma revolução pronta, né? Os bolcheviques, os mencheviques, será que se pronuncia? Eles querem uma revolução mais branda. Eles querem um acordão entre a burguesia, entre a monarquia, mas
sem uma mudança estrutural considerável. Então, eles querem uma revolução gradativa. Já os bolcheviques, eles querem uma revolução imediata. Então, eles vão começar uma disputa interna, uma guerra entre o Exército Branco, que é governado pelos bolcheviques, e o Exército Vermelho, que é governado pelos bolcheviques, e aí a Rússia vai passar ali por 4 anos de guerra, onde o Exército Vermelho sai vencedor, e aí, quando é instituído a ditadura comunista, todos os opositores ou foram mortos ou presos, mandados para campo de concentração. Então, dentro do partido, não cabia a oposição. Então, pessoas que eram do próprio partido, mas discordavam em parte de alguma coisa, que é o caso do Trotsky, por exemplo, que após desentendimento com Stalin, ele vai se retirar do partido e depois, fora da Rússia, começa a criticar o governo, ele vai ser morto, e assim foi feito por centenas, que é o chamado expurgo. Ou seja, aqueles que não concordam plenamente conosco têm que ser expurgados, têm que ser retirados do nosso meio. Mais alguma dúvida? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta, mas não é algo relacionado histórico. É algo mais, tipo, filosófico, mas tem a ver. Eles seguiam as ideias de Karl Marx. Qual que seria mais, o Stalin ou o Trotsky? Olha, aí onde está... Essa é uma questão complicada de responder. O Stalin, alguns críticos vão dizer que ele não... Na verdade, é aquilo que eu falei lá atrás, ele não chegava a ser nem comunista, ele era stalinista. Ou seja, eles vão partir das ideias de Marx, que é a revolução do proletário, que é o proletário chegando ao poder. Por isso que o símbolo do comunismo, da União Soviética, era a foice e martelo, a foice representando o trabalhador do campo e o martelo representando os trabalhadores da indústria. E então era essas pessoas, que é uma das principais ideias de Marx, que era você passa, para você chegar ao comunismo, você tem que passar por um socialismo, porque é gradativo. Então, primeiro você tem que ir para a revolução, tem que ser a revolução armada. Marx vai dizer que você não consegue chegar a uma revolução, a burguesia jamais vai te entregar, jamais, que é a primeira ideia lá dos bolcheviques, que é uma revolução gradual. Não, a revolução tem que ser a força. Você tem que dar o golpe e tirar do poder aqueles que ali estão, que é a burguesia em si, a ideia de luta de classe. A vida inteira, o mundo, ele é movido por luta de classe. E aí, após você implementar a ditadura do proletário, você vai passar por algumas fases, que é o governo vai passando de mão em mão, dentro dos próprios operários, até um momento que a população, que as pessoas já estarão tão afeiçoada com o regime, que nós não vamos precisar mais de governo. Aí você vai ter o comunismo. Dentro dessa ideia do comunismo, eu acho que Trotsky vai estar mais próximo de Marx do que o Stalin. Por quê? Eu não consigo ter uma nação comunista com nações vizinhas sendo rivais, sendo capitalistas. Por quê? O capitalismo vai tentar o tempo inteiro corroer o comunismo por dentro. Que é o que acontece, por exemplo, vamos pegar hoje a China. A China comunista. Comunista a partir de que ponto? Porque, assim, primeiro, é difícil falar da China, porque tudo que a gente sabe da China ou é através dos seus opositores, ou através daquilo que eles permitem que a gente veja. Eu vou pegar o exemplo. Eu tenho um amigo
que foi trabalhar na China, quando a Volkswagen montou a linha de montagem lá, ele era engenheiro de produção da Volkswagen, e ele foi trabalhar lá. E eu perguntei um pouco sobre, apesar dele ser um defensor da direita, do capitalismo, eu falei assim, mas e aí, como é que funciona a China? Ele falou assim, ali, não dá para me te responder pelo simples fato. Quando você está lá, você recebe um passaporte, uma espécie de passaporte, onde vai te dizer aonde você pode ir. Então, eu não posso ir em qualquer lugar. Eu não posso conhecer qualquer província chinesa. Normalmente, para você que é turista, você vai conhecer os lugares turísticos, os lugares que é permitido. E os demais lugares você não tem permissão de acesso. Então você não consegue fazer um julgamento, porque o que eu vejo é o que eles me permitem ver. É aquilo que eles querem que você veja. Então é tudo perfeito. Você não tem como se criticar. Funciona. Não tem miséria, não tem fome, não tem isso, não tem aquilo. No entanto, as províncias mais longínquas, as províncias mais distantes, você não tem acesso. Então você não sabe como de fato aquilo realmente funciona. Então, você pega, no caso da China, ela é comunista lá dentro do ponto de vista da população política, mas é capitalista do ponto de vista que negocia com o mundo inteiro. Então, assim, do ponto de vista do marxismo, eles não são comunistas. Pelo menos essa é a minha visão. Pode ser que vocês tenham outro professor que vão defender, mas eu não consigo entender como. O caso de Cuba. Você não consegue dizer se Cuba funcionaria ou não funcionaria, porque ela sofre embargo até hoje. Então, os países capitalistas, os Estados Unidos principalmente, eles vão criar um embargo em Cuba, e aí você não vai saber, de fato, como seria esse país. Então, ao meu ver, o mais próximo que nós chegaríamos aí, o mais próximo que nós íamos chegar, seria as ideias de Trotsky. Oh, meu Deus, engasguei. Stalin, ele é um cara autocentrado nas suas próprias ideias. Ele vai fazer com que a Rússia se torne a potência mundial, ele vai ter seus méritos lá, como líder político, em acabar praticamente com o analfabetismo na Rússia e tal, levantar a mulher como participando, ele vai ter um papel ponderante nessa questão da mulher como uma defensora dos ideais comunistas, mas ele é um político autocentrado. Ele é, sei lá, olha, se você colocar aí, pegar os principais ali dentro daquele contexto, que vamos estar lá, Stalin, Hitler e Mussolini, é difícil você dizer quem fez mais mal para a humanidade. Sinceramente. É muito complicado. O Hitler ele vai ganhar esse papel do grande vilão, principalmente por ter perseguido o povo judeu e tal, mas a ditadura stalinista também matou milhões de pessoas. Então, ela é uma ditadura de esquerda. O Hitler, uma ditadura de direita, e Mussolini, uma ditadura também de extrema direita. Então, eu me preocupo muito, sinceramente, enquanto historiador, enquanto professor, eu me preocupo muito com os extremos. Então, os extremos da direita, pontinha do meu dedo da direita, é tão mal quanto o extremo da esquerda. Então, eu particularmente, eu termino sempre meus alunos dizendo o seguinte: fuja dos extremos. Acho que todo o extremo, ele na minha concepção, modesta concepção, ele é um mal para a humanidade. Mais alguma pergunta? Professor, tem Oi. como enxergar uma ideologia anarquista pelo ponto de vista do Trotsky, por ele querer, internacionalizar o comunismo? Não, no anarquismo, eu acho que não. O anarquismo, basicamente, tem
está dentro do contexto do comunismo, tal, a ideia principal do não governo, porque quando se fala em anarquismo, o senso comum vai entender o anarquismo como a desordem. Então, o pessoal, o que é? Esse é anarquista, é aquele pessoa que é contra as leis, que é contra não sei o quê, blá, 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 blá. Mas a ideia do anarquismo em si é um governo centrado na ética, do autogoverno, né? Cada cidadão se autogoverna. E aí, olha, eu posso estar errado, mas eu não enxergo como ideia anarquista, a ideia de Trotsky, não. Eu, particularmente, o anarquismo, ele nunca foi tentado, né? O comunismo, nós ainda vemos a tentativa da implementação. Então, mesmo corrompido, mesmo com certas diferenças do que foi realmente pensado por Marx, mas você ainda teve algumas tentativas de implementação. Eu, particularmente, não conheço nenhuma tentativa de uma implementação de um governo anarquista. Se tiver, depois eu até peço que vocês me corrijam. E se eu obtiver essa informação, eu faço essa autocorreção. Mas o anarquismo, eu acho que ele fica mais na literatura, na ideia, do que na prática. Acho que não houve uma tentativa de um governo anarquista. Mais alguma dúvida? Professor, Pode falar. assim que o Gilvan entrou na escola, no segundo ano, ele pediu para nós elaborarmos uma redação sobre qualquer tema que nós escolhêssemos. A gente queria escolher o tema. Aí eu tinha feito uma redação sobre o fim da desigualdade social é o socialismo. Aí eu ia explicar. Entra tudo que o senhor falou, que nem teve a tentativa, porque o comunismo puro mesmo, idealizado por Marx, nunca vai existir num país, numa nação que tem só potências capitalistas. Aí eu tinha feito uma redação lá e expliquei tudo isso, que era 70%, se não me engano, das indústrias era por domínio de potências capitalistas e 80% da população apoiava isso, então não tinha nem como a implementação. É complicado, porque assim, você teria de ter implementado a revolução, chegou ao poder, depois esse poder é passado e ele ia passando dentro do próprio partido, de certa forma, tal, até chegar na mão, praticamente todo mundo, de certa forma, governaria, e aí ia chegar um momento que você não precisaria, que é o mesmo ideal da direita também. O final, se fosse perfeito, se tudo desse certo, ia chegar um momento que você não precisaria mais do governo. Que, no caso da direita, o mercado se autorregulamenta, blá, 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 blá. No caso da esquerda, você começa o Estado sendo macro, tomando conta de tudo, e tudo é do Estado, que aí é todo o poder à mão do soviético, ou seja, todo o poder está na mão do povo, todo o poder está na mão da população. E aí esse poder é partilhado entre si, e chega um momento que você não precisa mais de um líder. Você já tem tudo em comum. Nós temos um comunismo onde todo mundo partilha de tudo. Não existe mais a propriedade privada. Não há mais necessidade de. Não tem mais porquê. Então, você viveria uma utopia. E aí eu falo utopia porque eu falo sempre o seguinte. Eu acho que o Marx, ele é perfeito na ideia. Eu gosto muito na teoria, da ideia. Mas eu acho que o Marx, ele ignora uma das principais características do ser humano, que é de ser egoísta. O ser humano não quer ser igual a ninguém. De forma geral, nós temos dentro do ser humano uma ideia de disputa, uma ideia de luta. Quando você tira essa ideia da luta de classe, que não existindo mais classe, não há mais luta, eu não sei, eu particularmente falando, gente, eu não sou um comunista,
Muito pelo contrário, eu sou um eterno angustiado, porque eu acho que você teria que achar um meio termo. Na minha concepção, na minha modesta concepção, eu acho que você teria que achar um meio termo entre capitalismo e comunismo, e aí talvez nós tivemos um mundo mais justo, ok? Mas eu não consigo, particularmente falando, levando em consideração toda essa questão humana, tudo isso, eu não consigo, de fato, confiar que isso vai dar certo. O comunismo, o próprio comunismo bíblico, quem lê a Bíblia lá vai lembrar que vai ter um momento que os cristãos vão passar por um período de comunismo. Em Atos dos Apóstolos vai relatar essa questão do comunismo cristão, que todo mundo vendia suas propriedades, entregava na mão dos apóstolos, e apóstolos dividiam igualmente a todo mundo ali. Então, se o Império Romano estava combatendo todo mundo e blá, 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 nós temos os cristãos um cuidando do outro. E aí vai ter uma passagem dentro do próprio livro bíblico de um cara chamado Ananias e Safira, que eles vão vender a sua fazenda por um preço X e vão chegar para os apóstolos e dizer, olha, foi Y. Porque, de certa forma, eu estou parafraseando, não é a Bíblia que diz, seria mais ou menos o casal em casino, olha, vamos fazer o seguinte, está todo mundo fazendo isso, se nós ficarmos de fora, não é legal. Todos cristãos. Então vamos fazer o seguinte, você vendeu a fazenda por 10 mil, fala que foi 5 mil, dá 5 mil para os apóstolos, nós vamos compartilhar de tudo, vamos estar com eles em tudo. Se der errado, nós temos uma parte guardada. Então, se tudo der errado, então nós não entregamos tudo, nós não fomos besta. Se der certo, legal, nós vamos usufruir de tudo aquilo que todos estão partilhando entre si. O relato bíblico vai dizer que ambos foram fulminados diante dos apóstolos. E aí o que acontece? Opa, só um momentinho. Eu costumo, na minha própria análise, eu falo assim, poxa, até o comunismo bíblico, você tem lá os dois que tentam driblar a situação. Dentro das outros regimes que foram tentados, aí você vai dizer, olha, alguns amigos meus que são defensores do comunismo de fato, eles vão dizer, poxa, ali, em Cuba tem eleição, apesar de um partido único, você tem democracia. Eu não consigo concordar totalmente com isso, porque quando você não aceita o diferente, quando você não aceita o contraditório, eu não consigo enxergar isso como democrático. Mas eles vão dizer, não, olha, os irmãos Fidéus, agora parece que foi anunciado que Raul Castro vai se aposentar de vez aos 80 e poucos anos. Então, ele vai, o último Castro a sair do poder, ele vai deixar a liderança do Partido Comunista, ele já não é presidente, né, tem um outro presidente de Cuba, mas ele é o principal líder do Partido Comunista cubano, que tem todo o exército na mão, ou seja, é tão poderoso ou mais poderoso do que o próprio presidente. E agora ele se aposenta. Mas aí você vê, olha, os irmãos Castro, eles vão passar pela Revolução e não dá o segundo passo. Eles permanecem no poder até os dias atuais, sem passar o poder, aí vão dizer, não, mas eles estão fazendo isso em prol do próprio partido, em prol do próprio socialismo. Mas eu costumo sempre fazer uma crítica, uma autocrítica, que eu digo o seguinte, existe um bichinho chamado poder, um mosquitinho chamado poder. E todos aqueles que às vezes lutam por desigualdade, lutam por tudo que vocês imaginar, quando ele chega ao poder, é difícil de abrir mão dele. Então acaba, em nome de uma causa maior, em nome de outras coisas, você acaba apegado a ele. Mas se abrir mão, nós não estamos preparados, e aí Fidel Castro morreu grudado ao poder, o Raul Castro está saindo agora, mas já extremamente velho, e aí vamos ver o que vai acontecer com Cuba daqui para frente, mas você vê que não foram dados. Lá no caso da China, a mesma coisa, governo único, toda a oposição é reprimida,
todos aqueles que pensam diferente do governo acabam sofrendo represália, então é muito difícil falar alguma coisa sobre as ideias realmente pensadas por Karl Marx. Então, eu acabo dizendo que meus amigos de esquerda não me escutem e não me crucifiquem, mas Marx ainda está no papel. Marx ainda está no mundo das ideias, no mundo da prática. Eu não sei se um dia isso vai realmente acontecer. Eu, particularmente falando, eu não acredito nessas grandes revoluções. Eu acredito nas pequenas revoluções, em pequenas mudanças, em pequenas... você fazer o seu mundinho ali melhor. A sua rua, a sua casa, a sua escola, a sua família. Mas uma pessoa, um grupo que vá pensar o bem do todo é muito difícil. Porque aí aconteceu com Stalin. Você tem que matar milhões daqueles que são oposição. Então, poxa, se eu não aceito oposição, então assim, eu tenho que partir do pressuposto que a minha ideia é perfeita. A minha ideia, e aí indiferente de qual corrente que seja da direita, seja da esquerda. Você presta atenção, que eu não estou fazendo uma crítica aqui à direita e à esquerda, eu estou fazendo uma crítica a todo o extremismo. Todos aqueles que tentaram a solução para todos fizeram atrocidades. Cometeram atrocidades. Por quê? Em nome de um bem maior, eu não me incomodo em fazer o mal particulares, o pequeno mal. Se for para acabar com uma nação, se for para acabar com os judeus, se for para acabar com os poloneses, se for para acabar, sei lá, com outras etnias lá que Stalin praticamente acabou, é um mal em nome de um bem maior. Então, essa história me preocupa muito. Quando eu penso na ideia de uma única religião, de um único partido político, de uma única... Preste atenção. Quando você vê os chamados militantes extremados, acaba que em nome do meu grupo, não importa se eu excluir todos os demais, porque eu estou lutando pelo bem maior daqueles que eu defendo. E isso me preocupa. Dúvidas, reclamações, xingamentos? Galera, eu vou parar a gravação. Já até está longa demais, já era até para ter parado. Sem dúvida. Oi? Tudo bem, já esclareceu já. Ah, legal. Eu vou interromper a gravação.